26ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a 26ª razão. O sábado, a lua nova, os dias de festas e outras cerimônias da lei são meras sombras dos bens futuros. Ele continua. Sombra é um espaço privado de luz ou torna menos claro, pela interposição de um corpo opaco, ameaçado em direção oposta à luz, que projeta sombra, podendo até desaparecer quando se coloca a luz do outro lado do corpo. O sábado, que quer dizer descanso, é uma sombra de Cristo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro descanso de nossas almas, de acordo com Mateus capítulo 11. E ele continua. Uma vez que Cristo veio ao mundo, não temos mais necessidade de guardar o sábado. Jesus é a luz do mundo. A sombra desapareceu porque a luz chegou. Assim sendo, a guarda do sábado para hoje é um contrassenso, pois é ilógico aceitar que a sombra e a luz estejam juntas. Só é admissível a guarda do sábado para quem não aceitou ainda o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Se Cristo está em nós, não há mais lugar para o sábado. Assim diz ele. E cita então 2 textos bíblicos. O primeiro é de Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por qualquer outros dias de festas, ou por lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E também, Gálatas capítulo 3, 23 a 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir-nos a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. E ele continua dizendo, é melhor andar na luz do que na sombra. É melhor estar com Cristo do que tentar guardar o sábado. É melhor ser cristão do que sabatista. É melhor estar em Cristo, porque quem está nele atingiu o fim da lei. E quem está no sábado ainda está no começo. Salomão, inspirado pelo Espírito do Senhor, disse, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E ele conclui então o seu texto dizendo, não convém fanatizar, mistificar, idolatrar o que foi escrito como lei. Não convém aos eleitos de Deus idolatrar nem a Bíblia, como alguns dizem. Dito bem esta comunicação, melhor que ter a Bíblia de Deus é ter o Deus da Bíblia. Isto se aplica à lei do sábado. Melhor que ter o sábado do Senhor é ter o Senhor do sábado. Bem interessante essa colocação e me chamou aqui pelo menos 3 pontos, quero comentar aqui sobre esse apresentado. O primeiro ponto é muito forte, onde se destaca uma vez que Jesus veio ao mundo, não temos mais necessidade de guardar o sábado. E então, quando eu faço uma breve análise disso aqui, eu vou primeiro tendo como referência ali Êxodo capítulo 16, quando o Senhor fala sobre todos os dias da semana, o povo devia ir buscar o maná, e na sexta-feira é o dia de preparação, por isso o maná tem que vir em dobro. Tal. E quando eu vejo isso, os israelitas sempre cumprindo essa regra, esse mandamento, o sábado sendo observado, e me paro diretamente com o que está escrito em Lucas capítulo 23, e eu quero ler até o texto, Lucas capítulo 23, dos versos 50 até o 56. Nós lemos assim, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consistido na decisão de procedimento dos outros, e que era da cidade de Arimateia, da Judéia, e que esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilato, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolto em um lençol de linho, e colocou num túmulo cavado na rocha, na qual ninguém ainda fora colocado. O verso 54 diz, era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. Então era o quê? Sexta-feira. Ali o final da sexta-feira. Verso 55. As mulheres que estavam acompanhando Jesus desde a Galileia seguiram a José
e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado ali. Verso 56. Em seguida, foram para casa e prepararam perfume e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Bem, o livro de Lucas, para que você entenda, ele foi escrito no ano 60 da nossa era cristã. Jesus morreu no ano 31. Então aqui, entre a morte de Jesus, entre esse acontecimento e o momento em que o livro foi escrito, passou-se basicamente 29 anos. Minhas perguntas são: por que estas pessoas que ali estavam envolvidas, por que eles tiveram essa necessidade de continuar observando o sábado? Por que quando José de Arimateia chega até Pilatos, isso está escrito, registrado em São João capítulo 19, 38 em diante, também Marcos 15, 42 em diante, Mateus 27, 57 em diante, dá-se, quando eles vão pedir o corpo a Pilato, Pilato tem até um espanto, e ele já está morto? Ou seja, Pilato queria saber se Jesus realmente já tinha morrido. E a minha pergunta é: por que as pressas dos discípulos? Por que as mulheres, então, continuaram ali a observar o mandamento? Sabe, 29 anos depois, por que Lucas escreve dando ênfase à guarda, à observância do sábado pela mãe de Jesus, por Maria, mãe de Jesus e outras Marias, e até mesmo ele, o próprio José de Arimateia? Aqui, a meu ver, se condiz com a fala do pastor no livro. Ao meu ver, no mínimo, cabia uma referência aqui. Lucas poderia dizer: elas observaram o mandamento, mas nós agora estamos em outro período e não precisamos mais observar. Mas não, ele dá ênfase à observância do mandamento e para por aí. Quando nós voltamos aqui também, a fala que está descrita em Colossenses capítulo 2 e o verso 16 e 17, que o sábado se referindo sobre a sombra de coisas futuras, o autor do livreto diz que as sombras seriam até Jesus, ou seja, o sábado seria uma sombra daquilo que era apresentado Jesus. E eu não vejo assim, não dá para ver assim. Você sabe por quê? Colossenses é uma carta aos coríntios, ou seja, ao povo de Colossos, lá em Coríntio, ou os corintianos, né, os coríntios de Colossos. E isto só acontece no ano 61. A carta de Paulo aos Colossenses só acontece no ano 61. E veja, Paulo na carta 30 anos depois da morte de Jesus ainda coloca o sábado como um descanso, né, uma sombra de algo futuro. Por isso eu preciso aqui entender que Paulo estava se referindo não à vida de Jesus, não a Jesus como o descanso a que o sábado se referia, mas ele estava falando aqui ao descanso eterno, ou seja, a morada eterna, o descanso da vida eterna, ou o descanso que teremos na vida eterna, muito parecido com o que Isaías 66, os versos 22 e 23, destaca. Assim, concluímos mais uma parte aqui de Gálatas, capítulo 3, onde se fala da lei como ai, e eu tenho que concordar com o autor quando ele está se referindo a uma lei que cumpriu-se com a morte de Cristo, cumpriu-se na vida de Cristo, mas essa lei precisa ser entendida também. A lei descrita em Gálatas, ela tanto faz referência à lei moral de Deus, escrita pelo dedo de Deus em pedra, como a lei, a Torá, o conjunto de regras e que estavam ali instituídas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali estava, sim, uma base de leis cerimoniais que mostrava, usava-se como um aio. Olha,
o carneirinho que está sendo morto aqui representa o Messias que virá, e assim sucessivamente. Era sempre que o homem pecava, ele trazia um carneirinho, botava a mão na cabeça do carneirinho e ali confessava o seu pecado, e sempre indicava para o futuro, Cristo. E isso sim, isso se cumpriu na cruz do Calvário, essa base de lei. Paulo deixa muito claro isso em Colossenses. E os próprios evangélicos mostram que na morte de Jesus o véu, né, do templo se rasgou, acabando ali com aquele ritual. Aqui também eu fico surpreso quando ele, de fato, menciona aqui que é melhor que ter o sábado do Senhor é ter o Senhor do sábado. Então há aqui uma confissão de que o sábado é sim o dia do Senhor, e o Senhor é Senhor também do sábado. O sábado, com certeza ele está usando aqui os textos de Marcos, e lá é muito claro, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Sim, o sábado foi feito para um descanso, para um momento um momento prazeroso, um momento de contato entre mim e o meu Pai Celestial. Assim eu entendo, e assim eu quero entender, que o Senhor sempre, mesmo que me acompanhando durante toda a semana, ele me pede para me tirar um dia inteiro para parar com minhas atividades do dia a dia e estar com ele, conversar com ele. E estar com ele, conversar com ele, não quer dizer apenas eu sozinho, não em adoração, mas ele diz, quando você faz a um dos meus pequeninos, faz a mim também. Então é estar com o meu semelhante, é estar de alguma forma interagindo para o bem dos outros, e a adoração ao Senhor Jesus. Aqui eu quero frisar algo que é muito importante. O sábado, ele está na lei de Deus. E essa lei não pode ser abolida simplesmente porque o sábado está ali. Tem pessoas que acabam abolindo a lei simplesmente porque não querem aceitar o sábado. Tiago, ele diz, todo aquele que guardar a lei e tirar uma parte só dela vai ser culpado de todos. Então você não pode achar que toda a lei está perfeita, mas o sábado é a única parte da lei que não deve ser mencionada. Sabe, quando você diz claramente que não é, como ele faz uma citação aqui, quem está no Senhor Jesus não deve mais guardar o sábado não tem lugar mais para quem está no Senhor Jesus, é muito grave. Porque é você dizer que você não tem mais lei, não existe mais proteção nenhuma, e a lei não tem o objetivo de nos salvar, mas o Senhor nos salvou e depois ele nos coloca a lei como um muro de proteção. A lei precisa ser vista como um muro de proteção. Eu acho muito interessante a base da lei, porque a base da lei não é faça, a base da lei é não faça. Sabe, a lei está para nós como nós estamos às vezes para criança. Olha, não coloque o dedo na tomada. Olha, não pegue no fogo. Olha, isso aqui é quente. Olha, não pode vir para cá. Aqui é perigoso. Toda vez que nós falamos para a nossa criancinha, não faça isso, nós estamos buscando proteger. E quando o Senhor diz, não faça isso, não faça aquilo, em todos os 10 mandamentos, ele está buscando nos proteger. Assim, eu entendo. E eu tenho certeza que quando você diz que na lei de Deus, ou na vida do cristão, não tem espaço para o sábado, você não está dizendo que na vida do cristão não tem espaço para a lei. Porque se você tiver um cristão sem espaço na vida dele para a lei, você vai estar vivendo sem lei. E não existe um cristão que queira viver sem lei. Ele diz, a lei passou, mas não é essa a verdade. A verdade é só a rejeição ao sábado. Pense na lei como um muro de proteção, um muro que o Senhor te dá para proteger de tantos males que ainda pode vir caso você viva de forma desprovido. Assim como é para proteger sobre o terceiro, quarto, quinto, sétimo, o oitavo, o nono mandamento, o sábado, o quarto mandamento, está aí também para te proteger. E será sempre uma bênção se você buscar a face do Senhor Jesus, buscar adorar o Senhor Jesus, santificando o sábado. Será um sinal entre você e Ele. É assim que eu busco ser na minha vida, um sinal entre mim e Deus. Um dia nosso, assim eu entendo. Que Deus nos abençoe.